Olá, queridas amigas advogadas, queridos amigos advogados, estagiárias e estagiários. O meu nome é Alexandre Rolo. Sejam muito bem-vindos à Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil em mais uma atividade realizada pela sua nova Comissão de Cultura e Eventos. Conforme tem sido dito pelo nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito é o cidadão. E para defender o cidadão contra as investidas do Estado e dos demais concidadãos, muitas vezes surge a necessidade da atuação da advocacia, profissão que deve ser exercida com destemor e principalmente com capacidade técnica. E é exatamente aqui, no campo da capacidade técnica, que entra a atuação da nova Comissão de Cultura e Eventos da OAB-SP. Realizaremos agora mais uma atividade cultural, mas antes do seu início são importantes alguns avisos. Primeiro aviso, procuraremos ser pontuais no início dos nossos eventos, em respeito àqueles colegas que cumpriram o horário proposto. Segundo aviso, vocês receberam na entrada uma ficha como essa, que deve ser preenchida e devolvida ao final da atividade. É com base nessa ficha que realizaremos o controle da presença e emitiremos os certificados de participação. Terceiro aviso, também foi distribuída na entrada uma pesquisa de satisfação como essa. É muito importante o preenchimento e a devolução dessa pesquisa para que possamos evoluir mais e mais em busca da entrega de um serviço de excelência para a advocacia paulista. Quarto aviso. Por favor, em caso de impossibilidade de comparecimento na atividade após a respectiva inscrição, lembre-se de cancelá-la. Com isso, você não retira a vaga de ninguém, contribuindo para a construção de uma sociedade mais fraterna e mais preocupada com o próximo. Quinto aviso. Nossas palestras são transmitidas via YouTube, pelo canal da Comissão de Cultura e Eventos. E o último aviso. Após um passado de disputas de espaços de atuação entre a Comissão de Cultura e Eventos e a Escola Superior da Advocacia, a nossa querida ESA, tenho a grande honra e tremenda satisfação de anunciar uma parceria fraterna entre esses dois importantes braços culturais da OAB-SP para que cumpramos nossa missão de bem representar e atender as advogadas e os advogados. Para demonstrar essa parceria, eu convido o querido amigo e diretor da ESA, professor Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, que nos transmitirá um breve recado. É com você, amigo Bolsinhas. Muito obrigado, Rolo. Tenho certeza que essa parceria entre a Comissão de Cultura e Eventos e a Escola Superior de Advocacia será um grande sucesso. Quero aproveitar essa oportunidade que você me concedeu para convidar a colega advogada ou colega advogado a participar cada vez mais ativamente da gestão da Escola Superior de Advocacia. Envie para o e-mail que aparece na sua tela a sua proposta de curso, a sua solicitação de curso para a central, para a subseção. Envie, se você se sentir confortável e preparado para ministrar aulas, a sua proposta de curso como professor, curso de curta, curso de especialização, enfim, esperamos o contato e a participação de todos vocês nessa próxima gestão e aproveito para desejar a todos uma ótima palestra. Olá, queridas amigas advogadas, queridos amigos advogados, estagiárias e estagiários. O meu nome é Alexandre Rolo. Em especial as advogadas e advogados que nos brindam aqui com a importante presença. As boas-vindas, na verdade, em nome do nosso presidente Caio e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e do presidente da Comissão de Eventos, Dr. Rolo. Sem maiores delongas, vou convidar e pedir uma salva de palmas para a doutora Raquel Marques. Então, já apresentando a doutora Raquel é diretora da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo
pós-graduado em processo civil pela PUC e um expoente no tema empoderamento feminino. Já passo a palavra para a senhora, sem maiores delongas. Obrigado, doutora. Boa noite. Agradeço muito a presença de todos e todas aqui hoje. Agradeço o Departamento de Cultura e Eventos pela possibilidade de vir conversar com vocês sobre o empoderamento feminino e a sororidade. Algumas coisas antes da palestra que eu gostaria de conversar com vocês. Em primeiro lugar, eu queria pedir licença para as mulheres, que eu vou conversar só com os homens sobre a minha palestra, porque eles precisam entender algumas coisas. Primeiro, agradeço a presença dos meninos pela coragem de estar aqui nesse tema. Depois a gente faz um ritual com vocês. É mentira. Mas é o seguinte, antes de começar a palestra, eu vou avisá-los o seguinte, eu faço a palestra inteira no feminino, mas eu estou falando com vocês, homens, também. E eu faço no feminino para que vocês sintam como nós, mulheres, nos sentimos em qualquer lugar público. Porque, quando estamos em público, nós somos os alunos, nós somos os advogados, nós somos os estudantes. E nós temos essa crise de pertencimento em palestras, ou seja, tudo é falado no masculino, enquanto nós, mulheres, estamos ali também. Então, é só uma experiência. Eu acho que os senhores aqui vão dar conta dessa experiência de serem chamados de senhoras várias vezes. Mas é tranquilo, mas eu estou falando com vocês e é realmente uma experiência que eu proponho aos homens aqui presentes. Em segundo lugar, é o seguinte, entre as lutas femininas, uma das que são mais caras a mim é dar voz às mulheres. É importante que as mulheres tenham voz, que elas tenham fala e lugar de fala. E, por isso, durante a minha palestra, vocês podem me interromper e fazer perguntas. Exatamente para dar fala e para dar voz às mulheres que eu faço essa forma de palestra. Até o pessoal da organização aqui está de cabelo em pé, porque eu falei isso. Mas é uma forma de dar voz a vocês. Não necessariamente perguntas, mas colocações. Se vocês discordarem de mim, também sem problemas. Levante a mão e discorde, não tem problema nenhum. Precisamos dar voz a essas mulheres. E, por fim, eu vou convidar meu colega aqui para a gente descer, porque eu vou falar aqui de baixo, que eu me sinto mais confortável. Muito bem. Bem, para a gente falar sobre empoderamento feminino, a primeira coisa que a gente tem que falar é que eu vou repetir várias vezes durante a minha fala sobre cultura. Cultura, né, para este fim, é aquilo que nos forma. Ou seja, sejam as músicas, a escola formal, a educação que recebemos em casa, as religiões, que nós temos que pensar sobre religiões quando falamos em cultura no Brasil, porque elas são muito fortes, né, elas têm um peso muito forte na nossa formação, as músicas, as mídias. Então, nossa forma de pensar, o que nos leva a pensar como pensamos. Então, quando eu estiver falando de cultura, é exatamente todo esse caldo. Em segundo lugar, nós temos que falar sobre o que é patriarcado. O patriarcado é um sistema, ou qualquer sistema político, econômico ou da sociedade civil que tenha nas lideranças homens. Isso significa que nós vivemos num sistema patriarcal. Isso eu vejo como não uma questão de opinião, é uma questão de fato.
É fato que os homens estão no poder, é fato que estamos num sistema patriarcal. Isso não significa que nós podemos até gostar. Eu gosto do sistema patriarcal, não tem problema, não é gostar ou desgostar, é que o sistema é esse exatamente. Então, tanto na sociedade civil, né, nas entidades, dentro da própria OAB, embora a gente tenha avançado muito nessa última gestão, em que tem muitas mulheres no comando, muitas mulheres na diretoria e no conselho, ainda assim, né, na própria OAB, nas empresas, no governo, são homens comandando. Então, estamos inseridos nesse sistema patriarcal. A terceira questão é a misoginia. O significado da palavra misoginia é o ódio às mulheres. Porém, nós temos que ver que a misoginia está no nosso dia a dia. Nós somos misóginos, porque aprendemos a ser misóginos, porque nossa cultura é misógina. Eu sou misógina. Na verdade, eu vou fazer aqui um parênteses, sair um pouquinho do feminino e fazer outra questão. Por conta da nossa cultura, eu costumo dizer que todos os dias de manhã eu acordo machista, racista e homofóbica. E aí eu tomo um café, começo a raciocinar e começo a pensar que é melhor não ser assim, né? E aí a gente começa a virar gente. Mas, enfim, essa misoginia está em nós, está nas próprias mulheres. Né? Nós temos esse pensamento de ódio às mulheres. E eu vou dar um exemplo para vocês sobre misoginia, que todas nós passamos de manhã, quando a gente acorda. Acordo de manhã, me arrumo, olhei no espelho, ai, não gostei. Isso aqui não está bom, esse cabelo, vai chover, o cabelo vai... Não está bom. Está bom, o corpo está gorda, está errado. Isso é uma misoginia contra nós mesmas. Por quê? Porque qual é o corpo que eu desejo ver... Esse negócio está me atrapalhando, peraí. Isso, aqui está bom. Está ótimo. Qual é o corpo que eu desejo ver no espelho? Qual é o corpo ideal? É o corpo que agrada aos homens. Não é outro corpo. É esse o corpo que eu quero, é esse o corpo que eu desejo. Quando eu penso que eu quero um corpo que agrade aos homens, que seja um corpo objeto, neste momento eu estou sendo misógina, sim. Misógina comigo mesma. Que é uma forma de retornar ou trazer às mulheres a condição de submissão e a condição de corpo objeto. Além disso, tem a misoginia através do elogio, que é a pior misoginia que tem. Na verdade, é a que mais irrita. Não sei vocês, se irrita, né? No dia 8 de março, é sensacional, né? Porque é uma chuva de misoginia. Porque aí vem aqueles WhatsApp, Feliz Dia das Mulheres, porque mulher é, né? Mulher é maternal, mulher é um anjo, mulher... Isso é uma misoginia, porque quer nos colocar, de novo, na nossa situação de submissão e numa situação de privacidade, de privado. Ou seja, a mulher não pode ocupar espaços públicos. Então, a mulher é maternal, fica dentro de casa. Mulher é dona de casa, Deus me livre e guarde disso. Né? E isso tudo são misoginias que nós temos que despertar e saber, né, o que isso está falando para as mulheres efetivamente. Né? Mulher é bela. Que bela! Cada um tem um jeito, não é? E o que é o que é um elogio efetivo? O que é um elogio efetivo? Você é uma mulher incrível, você é uma mulher forte. Né? Não você é uma mulher bela, ou você é uma mulher delicada. Por que delicada? Quem inventou isso? Enfim, isso é misoginia. E gênero? Né? O gênero é a construção social que se faz sobre a condição biológica. Então, somos biologicamente diferentes, homens e mulheres? Sim. Porém, essa diferenciação biológica não é motivo, não nos faz ter desigualdade social. Isso é a questão fundamental do gênero. Isso é a questão fundamental do feminismo e de todo o pensamento que nós temos sobre gênero. Não existe diferença, não existe desigualdade decorrente de diferença biológica. E o gênero é essa construção social que se faz sobre homens e mulheres, o que nos impõe. Então, nós temos um peso de gênero. Ao invés de eu falar sobre o peso de gênero das mulheres, eu vou começar falando do peso de gênero dos homens.
Porque os homens carregam um peso de gênero, não um fardo tão pesado quanto o das mulheres, mas carregam. Então, por exemplo, quando nós colocamos que o homem na sociedade é o homem provedor, é um peso de gênero. Eles carregam isso. Os homens carregam a necessidade de sustentar uma mulher. Isso é uma invenção social. Isso não é biológico. Né? Quando nós falamos que o homem tem que ser sexualmente mais ativo que as mulheres, embora eu não consiga entender, né? Não bate a matemática. Vocês já pensaram nisso? Né? A matemática não bate. Quando nós pensamos nisso, é um peso de gênero para os homens, né? Porque eles têm que ser... Está filmando, né? Eu tenho que usar outras palavras. Espera aí. Vamos pensar. Vocês entenderam? Enfim, isso é um peso de gênero. E para as mulheres? Tem várias questões que nos colocam. O primeiro é o corpo-objeto. Né? Nós temos... O nosso corpo é usado como um objeto de prazer para os homens e um objeto público. Ou seja, o nosso corpo não é nosso. Isso é um peso de gênero. Isso é uma construção social. Né? O segundo é que, embora o nosso corpo seja público, nossas vidas são privadas. Ou seja, nós somos para ficar em casa. Desde os brinquedos que nos são fornecidos de criança, nossos brinquedos são de casinha, para a gente ficar em casa, e nós não podemos ir a público. Quando mulheres vão a público... Quando mulheres vão a público, isso é uma afronta à sociedade. Não é? Mulheres que falam, mulheres que estão no poder. Então, todas essas questões são questões de gênero. Outra questão que nos pesa é a maternidade. A maternidade é um peso muito grande, um fardo que as mulheres carregam. E as pessoas querem a nossa maternidade de dois lados. Né? Então, se a gente trabalha e não cuida do filho, é errado. Se a gente trabalha e não tem filho, também é errado. Né? Tudo é culpa. Tudo é culpa. E quando a gente fala da maternidade e do peso da maternidade sobre as mulheres, a gente pode pensar também na questão da violência contra a mulher, da violência doméstica. Porque a mulher que sofre violência doméstica em casa, ela não tem o direito, pela própria sociedade, então a sociedade exige que ela saia da situação de violência, seja forte para sair, porque se apanha e fica em casa porque quer, certo? Vamos pensar da forma que a sociedade pensa. Se ela quer sair dessa situação de violência, ela é obrigada a levar os filhos, porque se ela não levar os filhos, meu Deus, que mulher é essa? Muitas vezes, ela não consegue sair porque ela não consegue levar os filhos, mas ela também não pode deixar por uma cobrança social, por conta dessa maternidade que é um peso. Então, nós temos que rever também qual o peso da maternidade nas nossas vidas. Quer dizer, claro que a maternidade é uma questão bonita, é uma questão ótima, aquelas que escolhem, que bom. Mas nós temos que ver com um olhar diferenciado do que é social e do que é biologicamente adequado. E qual o papel dos homens nessa criação dos filhos. Não é? Alguma pergunta? Está tudo ok? Está tudo bem? Está tudo bem. Bem, e aí, quando a gente vai pensando no gênero, nessa construção, a gente tem que pensar que a história das mulheres foi escrita pelos homens. Nós não temos uma história nossa. A história das mulheres começou a ser escrita pelas mulheres há muito pouco tempo. Então, nós entendemos a nossa história como uma história de submissão. Nós não temos heróis, heroínas na nossa história curricular porque ela é feita por homens, e não porque elas não existiram. Porque homens não falaram delas. Então, nós não temos referência. E é nisso que nós temos que pensar quando pensamos no qual é a nossa visão sobre a mulher e qual é a nossa visão misógina. Porque exatamente essa cultura não nos traz exemplos de mulheres e não nos conta a história verdadeira das mulheres que nós temos que pesquisar. Né? Isso que é muito grave. E quando nós vamos pensando nos grandes pensadores, eles são todos machistas.
Eles falam coisas de mulheres que é de arrepiar, né? Então, eu vou dar, por exemplo, alguns exemplos, né, de grandes pensadores e o que eles falavam de mulheres. É verdade, dá vontade da gente nunca mais ler essas pessoas. É verdade. Por exemplo, Kant dizia o seguinte: a sabedoria das mulheres não é raciocinar, é sentir. Picasso dizia: a mulher, para ser perfeita, tem que ser passiva e submissa. Todas deveriam ser assim, permanecer dormindo até os 21 anos e só depois despertar para a vida. William Shakespeare: fragilidade, teu nome é mulher. Quando eu vejo... meu Deus, não é? Não é meu Deus? São esses homens que fizeram a nossa forma de pensar hoje. São esses homens. São esses homens que fazem parte de toda a nossa cultura e de toda a nossa educação formal. Aí, quando nós pensamos como olhamos as mulheres, é dessa forma que nós aprendemos a olhar para as mulheres. E, por isso, a necessidade de mudar a forma de olhar, né? E mudar e entender o porquê somos misóginos, por causa disso, né? Não tem como fugir, né? Foi tudo que aprendemos. E aí, eu vou falando de gênero e de como foi essa construção. Existe um pensamento da Simone de Beauvoir que eu gosto muito, embora seja bastante radical, mas eu acho bom para a gente colocar como uma forma de raciocinarmos sobre o tema, né? Ela diz o seguinte: não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina, quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas de tornarem-se seres humanos na sua integridade. Ou seja, para ela não existe nenhuma característica que seja apenas feminina, né? Então, é uma posição bem radical, mas uma posição para a gente pensar. Porque, muitas vezes, quando nós vamos pensar em nossas potencialidades, em nossas habilidades, nós não conseguimos diferenciar o que é da nossa natureza e o que é uma construção social. Muitas vezes, isso é difícil para nós, né? Será que eu sou boa nisso por minha própria natureza ou porque me disseram que eu sou boa nisso porque eu sou mulher, né? Essa é uma das coisas. Bem, tudo ok? Ok. A quebra dessa cultura patriarcal, da misoginia, a quebra dessa forma de pensar é o princípio, o objetivo do feminismo atual. Quando se fala em feminismo hoje, o feminismo é exatamente a quebra dessa cultura, a quebra dessa forma de pensar, né? E esse feminismo, pela própria ONU, né, que assim a gente acompanha as condições internacionais de pensamento, ele está fundado em 3 princípios, ou 3 pilares. O primeiro pilar do feminismo atual é, obviamente, acabar com a violência contra as mulheres e meninas. Esse é o principal, e é o primeiro, e é uma luta que nós temos que enfrentar. O segundo é conferir às mulheres igualdade de oportunidades. Vejam, não é conferir às mulheres a igualdade de direitos, mas a igualdade de oportunidades, porque se entende que a capacidade das mulheres é idêntica aos homens, faltando-lhes apenas a mesma oportunidade. Ou seja, se for dada a mesma educação, o mesmo acesso à terra, à propriedade, a crédito, a emprego, a salário, às mulheres que se dê aos homens, se vai chegar na igualdade de direitos. É essa a forma de pensamento. E a terceira, que é o que eu gosto muito e que me é muito caro, é dar voz às mulheres. E dar voz às mulheres é colocar mulheres no poder.
E nós podemos fazer, e vocês vão ver que eu vou fazer isso várias vezes durante a minha fala, eu vou dar vários exercícios diários. Uma das coisas, como dar voz às mulheres, como nós vamos dar voz? Lendo mulheres, ouvindo mulheres, assistindo mulheres, buscando as mulheres nos nossos ambientes, onde elas estão e o que elas dizem. Então, se eu abro um jornal e tenho um editorial, que eu leia a mulher. Se existe um livro que se eu vou na livraria comprar um livro, escolham autoras, escutem mulheres nas músicas, busquem programas, podcasts de mulheres, programas no YouTube de mulheres. Busquem as mulheres, dê voz a essas mulheres, elas precisam ser ouvidas, nós precisamos ser ouvidas. Né? E, além disso, obviamente, votem em mulheres. Nós precisamos começar a votar em mulheres. E escutar as mulheres que já estão no poder e o que elas dizem, porque tem mulheres muito boas no poder hoje, né? Em qualquer nível, não é? E aí a gente entra um pouquinho na sororidade, mas eu falo da sororidade depois, mais especificamente. Bom, e o que é empoderar? Empoderar é ampliar a capacidade... Nossa, vocês não falam nada, mas eu vou continuar. É ampliar a capacidade da pessoa de desenvolver as suas habilidades e potencialidades de forma livre. Nós, mulheres, não temos a possibilidade, na sociedade como está estruturada, de desenvolver as nossas capacidades e habilidades livremente. É esse o interesse do empoderamento, conferir às mulheres esta liberdade, esta possibilidade. E o empoderamento ele é dividido em níveis de empoderamento. Né? Primeiro é o empoderamento individual, né? Que é o meu empoderamento, que é aquele empoderamento da própria mulher, né? De mudar a sua mentalidade, de conseguir se superar. Dentro do empoderamento individual, a gente tem, primeiro, o empoderamento cognitivo. O empoderamento cognitivo é eu entender a sociedade que eu vivo, entender o machismo, compreender a misoginia, para que eu possa pensar diferente e aí sim me empoderar. Essa é a ideia do empoderamento cognitivo. É um raciocínio, né? É um pensamento. Segundo, o empoderamento psicológico, que é o empoderamento da autoajuda. Eu posso, eu consigo, eu vou, eu dou conta. O terceiro é o componente político do empoderamento. Eu preciso empoderar-me politicamente, entender essa sociedade que eu estou e atuar politicamente em conjunto com outras mulheres. Né? E o terceiro, que eu acho que é o mais difícil, principalmente num país como o nosso, que é o empoderamento econômico, que daí já não depende só da mulher, vai depender também de toda a sociedade. Mas nós juntamos o empoderamento político com o econômico. Eu preciso de políticas públicas que empoderem economicamente as mulheres para a gente ter um empoderamento efetivo. Por quê? É muito mais fácil eu vir aqui para vocês e falar de empoderamento do que eu dizer para uma mulher que trabalha 10 horas por dia, tem transporte público, mais 4 horas de transporte público, que chega em casa e ainda tem que fazer os serviços do lar, e não tem um companheiro, por exemplo, e um salário mínimo. Se eu disser sobre empoderamento e possibilidades e capacidade e habilidades para essa mulher, é muito mais difícil dela compreender. Aliás, é possível que ela ria da minha cara de falar como que você está falando em empoderamento do que para uma pessoa que tem condições econômicas. Ou seja, se vivemos numa sociedade capitalista, eu não posso falar de empoderamento se eu não falar de liberdade econômica. São coisas indissociáveis. Tudo certo? Meu Deus. Certo mesmo. Então, ok. Então, vamos lá. Né? E o empoderamento coletivo, que é a busca das mulheres pelos direitos sociais através de políticas públicas implementadas ou que sejam implementadas. Nós estamos em um momento em que se fala de políticas públicas e direitos sociais em risco. Mas nós temos que continuar lutando para que essas políticas públicas sejam fomentadas e implementadas. Né?
para que a gente possa realmente ter o empoderamento coletivo das mulheres, porque daí eu não falo em uma mulher, eu vou falar em nome de todas. Qual é o papel dessa mulher dentro da sociedade e a visão do Estado sobre as mulheres dentro da sociedade. Esse é o empoderamento coletivo. Bem, alguma dúvida sobre empoderamento? Posso passar para a sororidade? Eles não falaram nada, nenhuma perguntinha, não é possível. Vamos lá. Sororidade. A palavra sororidade vem da palavra soros, que é irmã. Portanto, é a irmandade entre mulheres. Por que se existiu a necessidade de ter uma palavra para isso, se já existe irmandade? Porque existe no masculino, existe a fraternidade. Nós somos tão desunidas que nem palavra a gente tinha para quando a gente está unida. Não é? Tiveram que inventar uma palavra. Sororidade. É bom porque a palavra é bonita, né? É gostoso de falar, sororidade. É gostoso, não é? Essa irmandade não dá para se pensar em empoderamento feminino sem se pensar em sororidade e na irmandade entre as mulheres. E essa irmandade não é uma irmandade da melhor amiga. É muito mais do que isso. É pensar nas mulheres coletivamente, pensar em todas as mulheres, mudar a nossa forma de pensamento sobre as mulheres. Por quê? Porque somos inimigas. Aprendemos a ser inimigas. Somos inimigas, somos rivais. Quando as pessoas falam assim, mulher se veste para mulher. É verdade, verdade, é isso mesmo. O senhor tem razão. Mulher tem inveja, tem. O senhor tem razão também. É assim. Nós somos ensinadas a ser assim. E aí, quando eu vou nas palestras, agora o doutor está aqui, ele assiste muitas palestras. As pessoas, quando vão dar exemplos e tal, falam da mitologia grega, não é assim, doutor? Falam então, eu vou falar de Cinderela e Branca de Neve, porque eu sou uma pessoa mais simples, eu não sou dessa cultura dos meus colegas. Enfim, para a gente falar de sororidade, e como a gente chegou na inimizade, eu vou mesmo falar disso. Mas eu vou falar primeiro da Branca de Neve, porque a Cinderela é mais irritante. Então, não é? Então, a gente começa devagarzinho com a coisa mais light, e depois a gente passa para o que me irrita mais, para eu ficar bem nervosa. Não é? Vamos lá. Eu vou contar a história da Branca de Neve exatamente do jeito que a história da Branca de Neve é. Se eu falar alguma mentira, vocês podem falar, é mentira. Pode levantar a mão e falar, isso não tem na história. Pode falar. Bom, tirando os adjetivos. Branca de Neve. A Branca de Neve é uma menina burra, fraca, não é? Sem nenhuma pretensão. E está lá. E é quem eu tenho que ser. Me disseram que eu tenho que ser isso aí. A outra, a madrasta, é uma mulher forte, é uma mulher empoderada, é uma mulher... Gente, ela é química. Ela sabia fazer poções. Vocês têm noção de qual é o poder de uma mulher que sabe fazer poções? E eu não posso ser ela é má. Não é? Já começa errada essa história. Aí, bem, enfim, estão lá as duas, morreu o homem. Morreu, tal. Não morreu? Morreu lá. Aí, só para eu ter mais ou menos uma ideia, quem não é advogado aqui? Vixe, um monte, então tá bom. Não tem problema, vocês vão entender do mesmo jeito. Vamos lá. Morreu o homem. Qual que é a briga das duas? Quem é a mais bonita? Concorda? Eu quero saber de uma coisa, cadê o inventário? Ué, gente, tinha um reino, é um reino. Não é uma fazenda, não é uma casa da Coab. Não é isso. É um reino inteiro. Vocês já imaginaram quantas contas no exterior tinha esse homem? Vocês não pensaram nisso. E elas estão brigando por quê? Pela beleza. E o poder? Quem vai assumir o poder? Cadê na história quem vai virar rainha? Por que elas não estão brigando por isso? Porque nos ensinaram que mulher não tem esses interesses.
Mulher tem que brigar por beleza. Beleza é importante. O dinheiro do homem não é importante, o poder do homem... Porque se ainda tivesse uma briga entre mulheres, mas fosse por dinheiro ou por poder, era mais aceitável, né? Era mais coerente. Ok, estão brigando, mas é por dinheiro. Agora, brigar por beleza, por Deus, que história é essa? Não é verdade? Elas brigam. E o juiz é um espelho, exatamente. E o juiz é um espelho. É. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Muito obrigada. Anotar aqui, porque na próxima palestra vai ter o juiz espelho. Muito obrigada. Ela foge, né? Veja, ela era filha do rei e ela foge. Ela era dona do negócio e foge. Cadê a melhor amiga? Cadê? Não é possível que no reino inteiro a princesa não tenha uma amiga para ajudar. Não. Ela vai na casa dos 7 anões. Que dó. Para ela conseguir uma minicama, ela tem que lavar, passar e cozinhar. O que é um absurdo. Essa história é um absurdo, gente. Olha, de verdade, é muito absurdo essa história. É um absurdo atrás do outro, assim. E quando chega o príncipe, fechem o olho e lembrem da história. Quando chega o príncipe, ele não chega sozinho. Ele chega com o exército. Porque homens têm exércitos, homens têm amigos, homens nunca estão sozinhos, em nenhuma história. Quem está sozinho é a mulher, sempre, e brigando com outras mulheres. E esse príncipe tem que salvar porque não tem a melhor amiga para salvar, porque é um homem que tem que salvar essa menina fraca, que não sabe de nada. Ou seja, essa história já vai colocar dentro de nós a semente da inimizade, a semente da briga pela beleza. Quem é a mais bonita? Não é? E aí, se a gente vai para Cinderela, a gente já é pior. Aí é um horror, né? Aí é um horror. Aí são 4 mulheres brigando. 4 mulheres inimigas entre si, porque as 3 elas não são amigas, elas são inimigas também. Não é? E aí tem um baile que o príncipe vai escolher quem? De novo, a mais bonita. Né? Porque podia ser isso. Vamos supor que essa história fosse bacana. Não. Sabe o que elas estão concorrendo? Elas estão concorrendo a uma bolsa de doutorado na Alemanha. Oh, seria muito mais legal a história, não é? Não, por que o príncipe? E agora eu vou fazer Vamos pensar no baile. Vamos pensar junto no baile, porque esse baile é sensacional. Vamos pensar. Aqui está o Dr. João Batista. E ele é o príncipe. Vamos supor que ele é o príncipe. Olha lá, o príncipe faz um baile. E fala para todas as mulheres do reino irem no baile, que ele vai escolher a mulher. Né? Está imaginando isso? Chegando lá... Pode? Pode imaginar. Vai com fé. Vai com fé. Imagina aí. Chega no baile... O doutor João está dançando com a moça, gostou da moça, ficou encantado. Encantado. Com a beleza dela só, né? Porque o resto não importa. Cantou, e aí ela, de repente, foi embora. Meia-noite foi embora. Você nem viu que era meia-noite, você só viu que ela foi embora, fugiu. Chega no dia seguinte, o doutor João fala com os amigos dele, né? Porque o homem tem amigo. Chega para os amigos e fala assim, gostei da moça, viu? Moça boa, bonita, mas bonita, hein? Bonita. Falou isso, e aí ele fala o seguinte, só que é o seguinte, não peguei o WhatsApp, não sei o nome, não sei a cara dela, mas sei que o pé dela é bem pequeno, pequenininho. A história é tão absurda que o príncipe não sabe a cara da moça. Ele não sabe o rosto da moça. Essa história é um absurdo. Ele não sabe. Ele tem que procurar o pé, porque ele não sabe a cara. Como que ele dançou a noite inteira com isso? Que absurdo de história. Ridícula. Enfim. E tem mais uma coisa, e essa história marca bem essa briga entre as mulheres. Por quê? Porque a Cinderela e a Branca de Neve são histórias que são replicadas em filmes, em livros,
em propagandas, na nossa cabeça. E nós aprendemos a ir competir no baile todos os dias. Nós levantamos de manhã e vamos ao baile, ser a mais bonita, seja o baile, a escola, o trabalho, o shopping, a palestra que você vai à noite na OAB, tem que estar... É verdade. E é cansativo, porque nós temos sempre que estar competindo. Será que eu vou ser a mulher mais bonita daquele lugar? Será... É impressionante. Veja o trabalho que dá para a gente ir num casamento. Por favor. Oh, Talele, muito bem. Eu vou te dar o microfone, mas é porque está gravando aí, a internet não vai te escutar. Não, mas era só para fazer uma observação, ainda sobre contos da Disney, que, se a gente for parar para analisar, pelo menos um pouco mais friamente, isso tem mudado um pouco. A Disney tem vindo com histórias e talvez... Acho que até por conta dessa questão do feminismo, que é uma coisa que tem vindo em pauta com frequência, a gente vê uma mudança nas histórias e no que a gente vê em relação a isso. Hoje existem princesas, etc., que são mais voltadas para aquela coisa um pouco mais independência e o feminismo em si, ela não precisa... A gente vê a casa do Frozen, é um dos mais... Ela não precisa mais do homem. Agora, ela, inclusive, incentiva a irmã a não precisar também e está com uma postura diferente. É legal a gente ver que também, não está 100%, mas que, pelo menos agora, a gente pode ver que talvez tenha um primeiro passo para as coisas caminharem de uma forma mais diferente, né? Você tem toda a razão. Vocês têm toda a razão no que vocês estão falando. Porém... dentro da nossa cabeça não mudou. A gente ainda é Cinderela. E eu vou te provar. De verdade, vou provar mesmo, matematicamente. Se eu pegar a minha palestra hoje e fizer um texto no Facebook sobre a minha palestra, eu vou ter 3 curtidas. Das 3 curtidas, uma é da minha mãe e a outra é do meu filho. Né? E aí tem mais uma lá de alguém que não leu direito. Falei, vou curtir isso aqui. Eu bateu o dedo errado. Se eu colocar uma foto minha, vem assim, ó. Linda, 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 linda. Maravilhosa, isso. Arrasou. Isso significa que ainda estamos no baile. Ainda estamos na competição da beleza. Infelizmente. Por isso que, realmente, estão mudando. Mas, se eu colocar um texto, não vai vir assim, inteligente, incrível, competente, responsável. Eu não leio isso no Facebook de mulheres. Só leio quando eu escrevo. Por quê? Mais uma lição de casa. Para todas. Lição de casa. Não elogiar mais mulher pela beleza. É super difícil. Vocês não têm noção da dificuldade que é não elogiar mais mulheres pela beleza, como regra. Todos os dias eu erro. Linda, né? Que sorriso bacana que você tem. Né? Como você é inteligente. Tentem isso para a gente mudar essa cultura. Quanto à Cinderela, eu só vou entrar numa questão que não tem nada a ver com a palestra, mas eu gosto de entrar, que é da cultura do estupro. Da Cinderela, especialmente. Tudo bem, da Branca de Neve, ele beijou a menina dormindo, e é um problema, mas eu acho que da Cinderela é pior, porque ela incute uma ideia na cabeça dos homens. Uma pergunta importante. Ela podia falar não? Ela tinha esse direito na história, no contexto da história, ela tinha direito de falar, não quero o príncipe. Quantas vezes nós, mulheres, escutamos, mas eu te escolhi. Quantas vezes eles nos dizem isso, mas eu estou te escolhendo, porque eles são príncipes escolhendo meninas. E quando eles escolhem, nós não temos o direito de falar não, nós fomos escolhidas pelo príncipe. Isso é muito grave. Isso reforça, sim, a cultura do estupro.
Quantas vezes a gente, num acesso de ciúmes, fala alguma coisa e fala assim, não, mas eu te escolhi, você é a única porque eu te escolhi. Ele está repetindo exatamente o que a historinha diz. Se escolheu, eu não tenho direito. Como que eu vou ter o direito de falar não para o príncipe que me escolheu? Ela tinha o direito de sair. Vocês imaginam uma história que ela vai do reino inteiro, ela é escolhida por aquele... É o reino inteiro, não é qualquer coisa, não. Reino inteiro, ela é escolhida e ela diz, mas não gostei de você, não. Não quero. Ah, mas você é pobre, você tem que mudar de vida. Porque a história é isso, né? Você é pobre, você tem que mudar de vida. Você achou a sorte grande. Como você vai falar não para tudo isso? E quanto isso nos pesa falar não. Principalmente quando a gente encontra um príncipe mesmo. Né? E, às vezes, mesmo dentro do casamento, a gente fala isso para as mulheres. Né? Mas, gente, o que essa mulher está reclamando? Ele dá tudo. Tudo. Né? Gente, olha, cuida das crianças. É assim. Põe comida em casa. Trabalhador. Acorda cedo todo dia. Dá uns tapas nela, ela reclama. Reclama do quê? Dá tudo. Esse pensamento é um pensamento que existe dentro da sociedade. É um pensamento real. Nem deixa marca. Ué, né? Por que não aguenta isso aí? Por que não pensa nos filhos? Né? Então, esse tipo de pensamento são pensamentos que vêm exatamente dessa forma de pensar, dessa forma do príncipe, dessa forma da princesa e dessa questão da escolha, né? Que são eles que nos escolhem. Às vezes, a mulher é solteira, coitada, tem algum problema, ninguém te quis. Né? Ai, que dor. É assim mesmo, não é? Você tem algum problema? Aconteceu alguma coisa com você? Né? Fica tranquilo. Não tem problema. Vai que é o príncipe. Fala aqui pra gente. Interessante nos contos de fada, que uma vez eu fiz um curso, não com a tônica de empoderamento, de feminismo, nem nada. Mas por que elas aceitam, todas aceitam a escolha do príncipe e a boa vontade? Nenhuma tem mãe. Pensa, nenhuma tem mãe. Porque talvez, se uma delas tivesse, talvez ela pediria conselho para a mãe, né? Caso com ele ou não. E nenhuma tem. É verdade, bom pensamento. Na verdade, eu quero fazer um complemento, não a esse comentário, mas ao comentário em relação à mudança na cultura dos filmes. Eu acho que está acontecendo essa mudança, é significativa, acho que precisa ser olhado, sim, mas precisa levar em consideração e pensar um pouco em relação à cultura do filme mudou, porque a luta das mulheres mudaram. Né? E aí, se eles não começarem a mudar a maneira deles trazerem um retrato da mulher na sociedade, as pessoas não vão mais assistir. Em algum momento isso vai se perder. E eles não querem perder a audiência das mulheres. Não querem perder a audiência da população. Né? Então, eles precisam mudar. Eles precisam pensar em novas formas de atingir o público que eles querem atingir. Né? Então, à medida que está mudando, a mudança pequena que acontece em relação à sororidade, ao empoderamento, eles precisam pensar em mudar também. Então, foi uma mudança pequena, e isso pode crescer, sim, se o empoderamento também continuar, se a sororidade também continuar crescendo. Né? Perfeito. É isso mesmo. Né? Essas conquistas, é sempre bom a gente deixar claro, essas conquistas culturais, o moço quer falar, corajoso, muito bem. Muito bem, tem meu respeito, moço. Essas mudanças culturais, ou essas conquistas de direitos, são conquistas de luta. Né? Ninguém nos dá nada. Né? Os nossos espaços são conquistados com muita luta e com muita garra. Né? Nenhum espaço nos foi dado. Os nossos espaços foram arduamente conquistados. Pode falar. Talvez seja bem machista o que eu vou perguntar, tá? Pode perguntar. Primeira pergunta. A busca do feminismo é pela igualdade, certo? Uhum.
Então, ok. Primeira pergunta feita, então já posso fazer a segunda. Quando você fala para... Eu entendo que as mulheres têm menos voz, assim como os homossexuais também têm, enfim. Mas quando você fala para as mulheres ouvir só mulheres, ou comprar livros de mulheres, enfim, aleatoriamente, qualquer coisa... você não está separando o grupo? Seria tipo assim, homens... É meio radical isso, mas... Homens votam em homens, mulheres votam em mulheres e gays votam em gays, e aí acaba virando grupos isolados ao invés de ser todos iguais, como deveria ser? Na verdade é assim. Você tem razão na sua questão, seu questionamento é válido, né? Então, em primeiro lugar, sim, nós queremos igualdade de direitos, igualdade de oportunidades. É isso que a gente quer. A gente não querer ser melhor mais que os homens, né? E assim, não, mas na verdade a busca do feminismo é exatamente a igualdade, né? E vocês agradeçam que não é vingança. Pois é. A segunda questão a verdade é a seguinte: se você chegar numa livraria, vai encontrar muito mais autores homens do que mulheres. Se você abrir o seu Spotify, muito mais homens do que mulheres. Se você abrir o jornal, ou qualquer lugar, quando eu digo da sororidade e do empoderamento, de dar voz às mulheres, é exatamente para que essas poucas mulheres tenham voz e que venham mais mulheres. Entende? Não é assim, só leia mulheres, você está proibida de ler homens. Não é isso, até porque não é possível. Entendeu? Se eu, por exemplo, eu estou estudando direito, estou estudando uma matéria para fazer uma ação. Eu posso me propor, eu vou estudar mais mulheres, mais doutrinadoras mulheres. Mas eu não consigo estudar só as mulheres, eu nem consigo isso. Porque a maioria é homem, mas eu tenho que dar voz a essas mulheres. As mulheres que estão, eu tenho que dar voz para aumentar, para chegar pelo menos nos 50% homens e mulheres em cada um dos nichos. Entende o que eu quero dizer? Então, quando eu digo isso, e eu digo mais, entre dar voz às mulheres e dar voz às mulheres negras, eu tenho que dar mais voz às mulheres negras porque elas têm menos direitos e menos oportunidades. Então, isso é mais uma questão de consciência. Entende? Ficou claro? Então, tá bom. E não é machista, pode perguntar à vontade. Corajoso. Exata. Aí, ok, exato. Boa noite. Eu acho que, só complementando a sua resposta, que eu concordo 100%, eu acredito também que, mais do que isso, que nem você falou, é a gente dividir realmente em vertentes, porque as mulheres são silenciadas há muito tempo. Então, a gente tem mulheres incríveis como a Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar, se eu não me engano, Nobel de Ciência, e a gente não ouve falar dela na escola. A Joana d'Arc foi uma mulher incrível, o que a gente ouve é que ela foi queimada. Não, gente, ela literalmente libertou a França, sabe? Então, eu acho que não é isso de estamos separando. Temos particularidades e a gente tem que tratar essas particularidades dentro de cada grupo, porque senão a gente está fazendo um discurso que só vai chegar em um grupo de mulheres e todas as outras vão ser excluídas. Então, se a gente tem mulher trans, a gente tem que falar de mulher trans. Se temos mulheres negras, a gente tem que falar de mulher negra, a gente tem que falar de mulher lésbica, de mulher gorda, a gente tem que falar de todas as diversidades para poder alcançar uma igualdade. Senão, a gente está só segregando cada vez mais o movimento. Mas a questão de você incentivar mulheres a comprarem livros de mulheres é dar voz, que nem ela já falou, e você, por exemplo, minha mãe sempre me incentivou a ler mulheres, e meu pai também. E, sabe, você está só fazendo mulheres se espelharem e terem um exemplo que não sejam só homens. E eu acho que é isso, isso é importante. Exatamente, exatamente. Perfeito, perfeita. E como que a gente faz a sororidade no dia a dia, né? Bom, primeira coisa é nós não aceitarmos de forma alguma atitudes e principalmente as piadas machistas. Isso é muito difícil. Eu entendo, né? Porque às vezes a gente está lá
domingo eu vou descansar do meu feminismo. Você acorda de manhã, né? Acorda de manhã, não, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu não vou fazer nada. Aí você abre o WhatsApp, no grupinho da família, vem a piadinha. Aí você fala, era dia de descanso, gente. Não era dia de fazer. Realmente, é muito difícil, eu concordo, bater nisso o tempo todo é cansativo, tem horas que é constrangedor, mas nós temos, sim, que nos colocarmos. Mesmo em lugares que tiver públicos, né? Às vezes a gente vê violências, ou micromachismos, ou violências do nosso lado, e a gente não faz nada. Então, sair com um casal, o homem maltratou a mulher, na hora, não faça isso. Não é? Interrupção de fala, não interrompa. Não interrompa uma mulher falando, isso é uma forma de violência. Não é? Essas questões são questões de sororidade que a gente tem que praticar dia a dia. Pode? Cadê? Ela vai levar para você. Faça. Um pouco dessa questão de você não aceitar as pequenas coisas. Porque eu acho que fica uma linha tênue entre você... Porque, às vezes, a gente vê no nosso dia a dia. Nós, como mulheres, sabemos que sempre tem aquela coisa, ai, mas ela é tão brava, ai, mas ela é tão grossa, ai, mas ela é tão irritante. Como você lida com essa questão de você ter que bater sempre na mesma tecla e você acabar sofrendo um tipo de preconceito por isso? Porque eu falo por mim, eu falo por ela, nós somos pessoas que a gente bate de frente e o tempo todo a gente ouve a risadinha, a gente ouve a piadinha. Somos mulheres agressivas, porque a gente não aceita, a gente não acata. Então, como você lida com essa questão de que você combate uma piada machista e, no momento que você combate essa piada machista, é outra piada machista. E você acaba se sentindo desgastado, porque você está diariamente contrariando e tentando não aceitar. E entra um pouco aquela coisa de... Vale a pena? Não vale a pena? Será que eu devo realmente brigar e bater de frente? Ou tem coisas que talvez, se você ignorar e se poupar para uma luta maior, valha mais a pena? Acho que a minha questão é essa, do que realmente vale, o que não vale. Eu vou fazer um paralelo com outro assunto que não tem nada a ver com esse, ok? Você é bem mais nova que eu, mas... Então, você possivelmente não vai lembrar disso. Mas, na minha adolescência, até na minha infância, eu andava sem cinto de segurança no carro. E assim como as pessoas bebiam e dirigiam, era uma coisa super comum, normal. Né? E veio a lei e começaram a bater nisso. E bater, e bater, e bater. E hoje tem pessoas vivas por conta disso. Certo? Quando eu falo dos micromachismos, é mais ou menos usar o cinto de segurança. Ok? Ah, mas você sobreviveu. Sim, eu sobrevivi. Tem mulheres que sobrevivem também, mas tem um monte morrendo. Um monte. E é por questão dos micromachismos, sim, que ajudam a fortalecer os homens que vão, de alguma forma, cometer violência contra as mulheres. Então, quando você pensa que existiu, sim, uma política para o trânsito de gente muito chata, que, na verdade, eram os guardas e davam multas, e dão multas até hoje, em relação, inclusive, ao bafômetro, que é um absurdo, né? Imagina, e as pessoas reclamam, pense em você como sendo o bafômetro e salvando vidas. Eu acho que é uma boa forma de pensamento. Acho que é uma forma que ajuda. Porque, quando você fala de coisas maiores, ela já vai te levar. Quando você fala de coisas maiores, as coisas maiores é o feminicídio. E como que eu vou combater o feminicídio se eu não estou lá do lado daquela mulher? Eu tenho que combater o feminicídio trazendo igualdade para as mulheres. Né? E a sororidade e essa forma de agir vai ajudar muito, porque eu vou ter uma rede de mulheres que se apoiam. Então, as mulheres que estão sofrendo violência vão ter onde se apoiar, que são nas próprias amigas, e não mais sozinha. E não uma amiga apontando o dedo para o casamento dela e de que ela está errada, mas uma amiga que pegue na mão e fala, venha comigo e saia dessa situação de violência. Pode falar. Então, sobre o que ela acabou de falar, eu acredito que ainda existe essa agressão de falar você é agressiva, você não sabe brincar, porque poucas pessoas
reprimem. Se todas as mulheres fizessem o seu de reprimir, ia falar, não é só ela. Porque eu acredito, na minha opinião, que a maioria não reprime, até dá risada, até acha engraçado, acaba não percebendo essa agressão em forma de pequenas piadas que, às vezes, nem o homem percebe. Se toda mulher fizesse o seu papel e falasse, não gostei dessa piada, não precisa ser grossa, mas simplesmente, não gostei. E a outra também fizesse, a outra fizesse, ele ia perceber que, peraí, acho que eu que sou errado. Agora, uma aceita dentro de casa, aí ele faz com a colega de trabalho. Poxa, ela é mó grossa. Então, eu acredito que cada um fizer o seu papel, sem ser grossa, simplesmente, eu não gosto disso. Eu acredito que a gente chega lá. Então, aí entra o empoderamento cognitivo, que é compreender a sociedade, né? E a sororidade, que é o fato de eu estar numa roda, falar isso e saber que a minha irmã vai me apoiar e não vai rir junto com eles, né? Então, realmente, pode falar. Boa noite a todos, né? Eu acho que só para servir de estímulo, né? Eu acho que vale sim a pena. Eu sou exemplo disso. Eu venho numa cidade muito pequena, muito conservadora, que rotula muito, é coisa do interior mesmo isso, né? E até pouco tempo atrás eu pensava como todos eles, né? E a minha postura, a minha visão tem mudado graças a meninas e mulheres feministas que enfrentam e que, embora tenha um grupo ou algumas pessoas que ainda apontam e que intitulam com algum outro nome que você não vai gostar, com certeza você está mudando o pensamento de outras pessoas, para que a gente chegue aqui agora e tenha um público desse aqui para ouvir, né, e ter essa mente aberta de realmente mudar, tem que mudar. E nunca é tarde para mudar, né? Pode ser jovem, essa geração vem já com essa consciência, talvez anos à frente, aí a coisa vai ser muito mais diferente. Mas agora a semente está sendo plantada, realmente, né? Então, acho que vale a pena, sim. Muito bem. Pode ir. Eu só queria compartilhar uma coisa que aconteceu com uma colega minha. Ela namorava um moço e esse moço agrediu ela. E ela, por revolta, por desabafo, publicou na rede social, no Facebook. E os comentários que ela escutou depois foram todos tipo, por que você se expôs? Por que você fez isso? De se expor, nenhum foi, nossa, mas você está bem? E você vai lá na delegacia denunciar? Nenhum foi isso. E acho que isso entra muito na sororidade, né? Isso, exato. Por quê? Porque, por conta da própria inimizade feminina, nós temos o costume de apontar as mulheres e culpar as mulheres. Primeiro que nós já nascemos com muita culpa. Nós temos culpa de tudo. Terceira lição de casa, acho que eu já dei 2. Terceira lição de casa para vocês. Quantas vezes você pede desculpa por dia? E agora vamos fazer o seguinte, trocar desculpa por obrigada. Nem que não tenha o menor contexto. Não tem problema, as pessoas não vão, a pessoa do lado de lá não vai perceber que você não está pedindo desculpa e está falando obrigada. Trocar essas palavras, porque a gente tem uma culpa. Bom, a gente já é culpada pelo pecado original, então a gente já nasce culpada. Já nascemos todas culpadas. E depois vem toda essa culpa. Aí as nossas irmãs vão lá e colocam mais uma culpa. Não é? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido, porque está acabando meu horário aqui, mas é rapidinho. Um exemplo fácil. Um casal. O homem trai a mulher. De quem é a culpa? Das duas. Das duas. A culpa é das duas. Né? Uma porque seduziu. Sabe-se lá Deus o que quer dizer isso? Que eu estou tentando descobrir, não estou conseguindo. Né? Seduziu. Porque o homem tem necessidades. Moço, é tudo igual. O senhor não sabe o que passa dentro da minha cabeça. E o segundo é a culpa da mulher esposa. Né? Aí fala assim, mas também, lembra quando eles namoraram como era? Nossa, menina, agora nenhuma unha faz. Olha o cabelo branco. Não pinta um cabelo, não faz uma unha, está sempre com essa cara, só podia dar nisso. É isso ou não é que nós escutamos? Ou falamos? E se a gente mudar esse pensamento
e passar a questionar que tipo de violência esse homem comete contra essa mulher para ela mudar tanto depois do casamento. E se for esse o nosso pensamento, ao invés de pensar, ela relaxou, pensar, a autoestima dela está destruída. E eu preciso dar a mão para essa mulher e tirá-la desse casamento, que bom que a outra está levando. Vai, deixa aí. Né? Nós temos... esse é um exemplo bem pequeno, mas, sim, né, nós temos que mudar a nossa forma de pensar em relação às outras. E é uma dificuldade. Né? Então, uma forma da gente mudar o nosso pensamento, um exercício bom, e aí o exercício serve para os homens também, façam esse exercício. Quando a gente for falar mal ou xingar alguém, uma mulher, pense se for um homem. Eu falaria isso? Eu criticaria essa atitude? Se fosse um homem eu não criticasse, você está sendo misógino. Isso é uma forma de pensamento muito boa. É um exercício muito bom. Então, se essa fala, a amiga está falando no WhatsApp, está me irritando, ela está me irritando, está me irritando. Se fosse um amigo falando comigo, eu estaria irritada com essa conversa? Não. Ou eu julgaria? Não, ele pode. Então estou sendo misógina. Porque homens e mulheres são iguais. São iguais. Então, se quando eu vou... Até os xingos... Está filmando, não posso xingar. Até os xingos a gente tem que pensar qual é a forma que eu me dirijo a uma mulher quando eu estou nervosa. É sempre pela sexualidade dela e para o homem, não? Então, tá bom. Então, vamos começar a xingar a mulher de outro nome. Então, vamos xingar de burra, xingar de boba, xingar de cretina, mas não aquelas outros palavrões que a gente fala, que sempre diz respeito à sexualidade. Isso também é uma forma. Né? E pensar sempre, se for um homem, eu faria a mesma coisa? Não, então não vou fazer. Com a mulher também, vou tentar pensar de outra forma. E sempre pensar na outra mulher, e aí eu já vou encerrando, sempre pensar na outra mulher como um sujeito de opressão. Nós sempre temos que ter em mente que as nossas irmãs, que as mulheres, quaisquer delas, sofreram e sofrem opressão. Qual opressão, eu não sei. E também não me interessa, a não ser que ela queira desabafar comigo. Mas eu tenho que olhar para ela com um olhar muito mais condescendente do que eu olho para um homem. Porque alguma opressão ela está sofrendo. E, muitas vezes, ela está sofrendo efetiva violência psicológica, moral, seja no trabalho, seja nas relações de casa. Né? Seja em casa, no trabalho, no estudo. Então, quando eu começo a ter esses olhares e a tentar compreender as outras mulheres, aí sim eu estou efetivamente praticando a sororidade. Mais alguma coisa? Alguém? Você levantou a mão? Uma situação que eu passei na minha infância. Eu tenho 4 irmãos. E que eu percebi que a minha mãe, nós mulheres somos muito machistas também, né? E eu vi uma situação que minha mãe fazia muito comigo. Eu estava vestida, claro, na minha casa, mas eu sentava sempre confortável, à vontade, do jeito que eu queria. E minha mãe aparecia, ela falava: senta direito, olha os seus irmãos. E eu falava: ué, mas eles têm que me respeitar, eu posso sentar do jeito que eu quiser, e eles são os meus irmãos. Eu não tenho que me moldar, isso eu criança, não tenho que me moldar o meu comportamento porque eles são homens e se eu ficar ali à vontade com a perna aberta, enfim, na minha casa à vontade, eu posso provocar um desejo. Mas espera aí, e olha, são meus irmãos, sabe? Isso não deveria acontecer, sabe? Eu não tenho que me moldar o meu comportamento porque o homem tem os desejos dele e eu vou aflorar. Dependendo da forma que eu me portar, vou despertar o desejo. Não, não é assim. Entendeu? E uma outra situação que não tem a ver com isso, mas é piadinha, que é algo que acontece muito e que eu percebi assim, e eu despertei naquela hora. Eu estava com uma roda de amigos e tinha uma conversa paralela ali. E uma amiga minha falando, que eu cozinhei, eu fiz isso no final de semana e tal, ficou uma delícia. E aí o camarada falou assim, tá bom para casar já. Aí eu falei assim, tá, peraí,
E desde quando cozinhar é um pré-requisito para a mulher casar? Sabe? Isso me incomodou e foi a primeira vez que eu percebi uma maldade, o machismo ali. Eu nunca tinha percebido. Esse negócio do casamento é tão grave, mas tão grave, que as mulheres têm tratamentos diferentes se elas são casadas ou solteiras, senhoritas ou senhoras. Porque se a mulher é solteira, ela não é ninguém. Né? As mulheres solteiras dentro da sociedade não têm o respeito de uma mulher casada, que é uma senhora. Né? E essa questão do estar pronta para casar é exatamente isso, porque as mulheres têm que estar prontas para casar, porque casar é um requisito para você ser gente, não é? Obrigada. Da nossa idade, eu digo 20 e poucos, que não está casado ainda. Porque a gente sabe, eu acredito que muitas mulheres vão se identificar, a questão do você ser solteira e você ser comprometida em qualquer lugar que você vá. Se um homem chegar em você e você estiver solteira, mesmo com uma aliança no dedo, nunca é suficiente para você não querer. Agora, se você estiver acompanhada de um namorado, qualquer coisa do tipo, a desculpa de ter dado em cima sempre é, desculpa, cara, nunca para mulher. É uma coisa assim, não é só o casamento desde a solteirice ao namoro, o casamento está enraizado na sociedade. É uma coisa incrível. É só um comentário também, que é uma coisa tão intrínseca na sociedade que mulher, quando ela é casada, é senhora, quando ela é solteira, é senhorita. Homem, não importa, é sempre senhor. Sempre senhor, sempre respeitável. Porque não importa o status de relacionamento dele, o status civil dele. O que importa é que ele é um homem em algum cargo. Agora, a mulher, ela é respeitada pelo relacionamento que ela tem. Exatamente. E essa questão que ela falou é tão incrível, que os homens não respeitam o não da mulher, mas eles respeitam o homem imaginário. Então, por exemplo, se o senhor chega aqui, me dá uma cantada, eu falo assim, não quero. Aí o senhor fala, como não? Eu escolhi você. Eu falo, não, mas eu tenho namorado. O senhor respeita aquele homem imaginário que nem existe, mas não respeita o meu não. Homem é um ser humano incrível, né? Não, e se eu dissesse que eu tenho namorado, o respeito vem. Espera só um pouquinho que tem ali, ó. Eu ia falar isso, que primeiro ele chega e fala, você tem namorado? Não. Ah, então eu posso te conhecer? Não, mas mesmo se eu não tivesse namorado, você não poderia me conhecer. Não é porque eu tenho um namorado que eu não quero te conhecer. Então, isso envolve o que você falou do príncipe, dele te escolher. Ele está te escolhendo. Aí você é solteira, nossa, então eu vou querer. Não. Eu sou solteira e eu não quero você. Entendeu? E outra coisa, requisito para casar. Sabe cozinhar? E você, sabe construir uma casa? Não sabe. Aqui tem mais. Quer falar aqui? Levanta a mão para ela te ver. O que aconteceu comigo, não precisei ter uns 20 anos. Assim que eu me separei, os melhores amigos do meu ex-marido vieram dar de cima de mim. Acharam que era muito fácil. E o próprio vizinho, que bebia cerveja com ele no mesmo copo. E o que eu sou mais cobrada até hoje? Faz 12 anos que eu me separei e não pretendo me casar novamente. Parabéns. E o que eu sou mais cobrada? Nossa, ela já vai fazer 18 anos, você está sozinha ainda, mas você é muito bonita. Por que ela vai casar e vai embora, você vai ficar sozinha? Falei, não vou não, tenho 4 filhos na minha casa. 2 meninos e 2 meninas, que são 2 cachorros e 2 gatos. Eu sou muito... Muito bem, muito bem. Posso ir encerrando? Pode. Me magoa muito, me irrita muito a cobrança da maternidade. Isso me incomoda extremamente. Você não vai ser... mas você se torna uma mulher quando você é mãe. Gente, isso é terrível. Você só vai conhecer o amor quando você se tornar mãe. Eu não quero ser mãe. Talvez, meu pensamento possa mudar, sim. Mas não é por isso que eu não sou uma mulher capaz, né? E não conheço o amor. Isso me irrita profundamente. Você sabe o que me irrita? Isso não me irrita tanto. Me irrita mais eu não ouvir as pessoas falando assim, o senhor só vai ser homem quando o senhor for pai.
O senhor só vai ser completo quando o senhor for pai. Esse completo irrita o senhor tanto. só vai ser completo, não existe isso na frase da sociedade. É só da mãe. Se existisse para os dois, igualdade, ok. Irrita um pouquinho, mas tá bom, tá igual. Mas não, a cobrança não da é mulher. Essa a fala. Você vai ficar sozinha? E outra coisa, você não vai dar um filho para ele? Vai dar um filho para ele. Peraí, eu sou uma máquina que eu tenho que gerar uma criança para um homem? Peraí, cara, não é assim. Exatamente. Você leva lá para ela? Ali, ó. Ah, tem duas. Tem uma ali e uma aqui. E tem 3. Boa noite. É um apontamento que a colega também estava falando aqui atrás, sobre a mulher homoafetiva. Ela é homoafetiva porque ela não conheceu um homem. E uma coisa que eu ouço muito é isso. Você foi delicada, né, na sua fala, é porque está filmando, né? Porque a frase é outra. Fui delicada, de verdade. Eu ia falar outra coisa. Então, eu vejo assim, é uma coisa que deveria não ocorrer, mas ocorre, porque a mulher ela tem a orientação dela, como os homens também, e ela não pode aceitar aquilo, ser aquilo e expor aquilo por causa de um homem. Aí o homem não. Se você não gosta de homem, você não é mulher. É isso que eu ouço muito. Pela minha criação, ouvi muito isso, e hoje eu luto para não ouvir. Então, é muito complicado você, às vezes, lidar com pessoas ignorantes, com... não, eu não aceito você porque você não é mulher, porque você não tem um homem. E, na verdade, isso é um problema até de violência por conta dos estupros corretivos, né? Que é um dos grandes problemas de gênero. Que não é só uma fala, né? Ele vira uma atitude. 2 coisas, complementando a sua fala, e aí trazendo uma questão que é muito triste, que essa ignorância que você comentou não é a ignorância de não conhecer, é a ignorância de não estar aberto para o conhecimento, né? Para a experiência, para lidar com o outro. Eu sou estudante de psicologia e eu quero trazer uma 4ª lição de casa para as mulheres. É importante perceber as sutilezas das pessoas que estão próximas de você e as quais você tem carinho e elas dizem ter carinho por vocês também. E eu vou contar uma situação. Outro dia eu estava com uma pessoa e eu falei assim, vamos pular de paraquedas? Aí a pessoa falou, vamos, mas o seu vai só a mochila. Né? Ou seja, aquela pessoa tem, por mais que ela tenha falado com ar de brincadeira, né, sem maldade, né, ela está tendo um pensamento destrutivo em relação a quem tem carinho por ela, né? Então, até onde que vai isso, né? E aí perceber, porque normalmente quem está próximo de nós e quem diz que tem sentimento, que tem carinho pela gente, que tem afeto, e a questão do afeto é muito perigosa, né? Tem afeto por mim, foi só uma brincadeira. Não. E aí eu falei, olha, você nunca mais vai fazer uma brincadeira ou um comentário assim comigo. Nunca mais. Porque, por mais que tenha... mas foi só uma brincadeira, desculpa pelo que eu falei. E é perceber a sutileza, porque foi uma coisa que poderia ter passado despercebido. Né? E aí, perceber a sutileza... principalmente dentro de relacionamentos amorosos. Porque é muito difícil de perceber esse tipo de coisa. Então, ter esse tato, ter esse... isso. Dar uma atenção especial para a questão do afeto. Porque, normalmente, quando é afeto... então eu posso aceitar a pessoa falar isso para mim. Porque, nossa, ela gosta tanto de mim, ela demonstra tanto sentimento. Foi só uma coisa, passou despercebido. Não pode bater na trave. Né? A gente tem que acertar e observar isso. Quem quer? Na verdade, é só para pegar o gancho do assunto da maternidade que as colegas estavam comentando. Nesse sentido, eu acho que volta um pouco naquilo que a gente falou sobre fomentar a aparição de mulheres em nichos sociais predominantemente masculinos, para a gente também ventilar nichos sociais que a gente tem como predominantemente femininos. Né? Então, por exemplo, a maternidade e a paternidade. Né? Só porque um homem exerce uma paternidade
consciente, responsável, ele não precisa ser elogiado por desenvolver o que é legalmente o dever dele como pai, né? Então, a gente também fazer esse movimento paralelo e inverso de fomentar as mulheres em ambientes predominantemente masculinos, mas também tentar ventilar a participação de homens também em ambientes predominantemente femininos, porque isso não é uma criação também das mulheres. Eu acho que os homens também criaram essa noção do que é o ambiente feminino, né? Então, quando a gente democratiza isso, a gente também está contribuindo para a igualdade que a gente persegue, né? Eu acho que foi mais ou menos onde caiu a pergunta do amigo ali, né? Desse 50-50. Eu acho que também é legal ressaltar o caminho inverso. Perfeito, perfeita a sua colocação. Bom, eu vou encerrando. A última questão da sororidade que eu tenho que falar aqui é a questão dos espaços exclusivos de mulheres. Nós precisamos de espaços exclusivos. Homens tiveram espaços exclusivos e têm espaços exclusivos desde a história da humanidade. Então, quando dizem, mas você, que é a pergunta dele, não se está segregando? Não. Eu preciso de espaços exclusivos para falar de mulheres, sobre mulheres, com mulheres, para mulheres. Nós precisamos desses espaços para que nós possamos conversar sobre os nossos problemas com as amigas. Nem que esse espaço seja um grupo de WhatsApp. Já é o bastante, já está bom. Precisamos, sim, de mulheres falando exclusivamente com mulheres. Cada vez que algum homem perguntar isso aqui, mas isso não é segregação? A resposta é super simples. E a quarta-feira do futebol? Posso ir? E acabou. Porque eles têm espaços exclusivos de homens. E aí eles vão dizer, mas é só recreativo. O meu também. Eu vou fazer um espaço exclusivo de mulheres na manicure. Não tem problema que seja lá, mas que tenham todas uns espaços exclusivos, um espaço exclusivo só com mulheres. Bem, eu vou pedir licença aos homens agora, que eu vou ler uma parte da carta de Clarice Lispector para a irmã dela, Tânia. Mas eu vou falar diretamente com as meninas, como se fosse um recado meu para vocês, e recomendo que todas leiam a carta completa, porque eu só vou ler um pedacinho. Minha irmãzinha, ouça meu conselho, ouça meu pedido. Respeite a você mais que aos outros. Respeite suas exigências. Respeite mesmo o que é ruim em você. Respeite, sobretudo, o que você imagina que é ruim em você. Não copie uma pessoa ideal, copie você mesma. Esse é o único meio de viver. Juro por Deus que, se houvesse um céu, uma pessoa que se sacrificou por covardia será punida e irá para o inferno qualquer. Se é que uma vida morna não será punida por essa mesma mornidão. Pegue para você o que lhe pertence. O que lhe pertence é tudo aquilo que a sua vida exige. Parece uma moral amoral, mas o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesma. Tenha coragem de se transformar, minha querida, de fazer o que você deseja, seja o que for. Uma boa noite e muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Fernando. Eu queria saber como é que a gente faz aí para, assistir uma palestra sua. Outras palestras. Você quer assistir todas as minhas palestras? Amanhã eu estou em Bauru. Se o senhor quiser, amanhã em Bauru. Tem uma palestra minha que eu fiz em Bragança, que está no YouTube. Isso eu tenho certeza, mas eu não acompanho muito. Mas é assim, eu no Instagram eu publico onde eu vou estar. Tá bom? É só achar pelo meu nome, Raquel Tamacia. Tá bom? Obrigada. Obrigado, doutora Raquel. E vou fazer a lição de casa. A palestra foi encorajadora. Agora o protocolo, eu te concedeu o diploma, mas eu queria pedir a sua autorização para chamar as mulheres que falaram para te passar o diploma. Então, as mulheres que falaram aqui, que pediram a palavra, eu acho que são as que devem entregar. Passar para ela te entregar.